Bom, irmãos, nós vamos dar continuidade em Atos, capítulo 23. Em Atos, capítulo 23. Então, após ser injustamente acusado pelos judeus e preso em Jerusalém, Paulo foi protegido pela providência de Deus por meio do comandante romano. E esse mesmo transferiu sobre uma forte escolta Paulo aqui para Cesareia. E nós vamos entrar desses versos adiante. Mas nós vimos que diante dessa transferência, Paulo estava sob ameaça. E ali ele ficou detido por 2 anos inteiros, sob a autoridade de um governador chamado Félix. E nós vemos justamente que Deus providenciou a proteção, como nós tivemos a oportunidade de estudar Atos capítulo 9, versos de 15 a 16, diz: "Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome." Nós estamos vendo justamente até o momento esse sofrimento de Paulo e como ele está sendo um instrumento para levar o evangelho adiante. Então, nós vemos que na noite seguinte, agora no capítulo 23, verso 11, na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: "Coragem, pois do modo porque deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma." Então, Félix, embora profundamente corrupto, e nós vamos ver isso aqui em Atos capítulo 24, ele permitiu que Paulo estivesse ainda em certa liberdade. Nós vemos como Deus, diante dos pequenos detalhes mesmo, opera. Como Deus providencia e cumpre a palavra dele. Então, nós podemos ver que aparentemente ele podia receber visitas e ser assistido por irmãos. Isso nós vamos estudar também aqui em Atos capítulo 24, ali no verso 23, é dito sobre essa certa liberdade que Paulo tinha justamente de ser assistido, ou seja, receber visita dos seus. Como Deus tem cuidado do seu servo, mesmo em meio à prisão, mesmo em meio à cárcere, o qual nós vemos justamente Paulo dizendo em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 9, "Pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada." Nós vemos justamente Paulo preso, Paulo sob escolta, mas a palavra do Senhor, o evangelho do Senhor, continua prosseguindo e sendo alcançado por inúmeras outras pessoas que não tinham acesso a esse evangelho. Então, nós vamos ver que Paulo ele passa futuramente por inúmeras dificuldades, ele passa pelo naufrágio, ele realiza curas ali também em Malta. Então, nós vemos que Paulo ele tem muito a passar ainda. Mas agora, do capítulo 23, do verso 31 ao 35, Atos 23, do 31 ao 35, irmão Ricardo, tu pode fazer a leitura para a gente, por favor? 31 ao 35. Os soldados, pois, conforme lhes foi ordenado, tomaram Paulo e durante a noite o conduziram até Antípatris. No dia seguinte, voltaram para a fortaleza, tendo deixado aos de cavalaria irem com ele, os quais, chegando a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, perguntou ao governador de que província ele era. Quando soube que era da Sicília, disse: "Ouvir-te-ei quando chegarem os teus acusadores", e mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. Perfeito, muito obrigado, irmão. Então, nós vemos
que houve uma conspiração para assassinar Paulo. Isso lá no capítulo 23, versos de 12 a 15 é mostrado. Essa conspiração, essa vontade dos judeus de realmente tirar a vida de Paulo. O Senhor interveio em favor justamente de Paulo e vemos como o centurião romano, uma pessoa que aparentemente não tinha fé nenhuma em Deus, aqui no caso é Cláudio, ele serve como meio justamente de proteção a Paulo. E é usado inúmeros soldados para proteger Paulo nessa transferência. Então, nós vemos justamente a carta de Cláudio Lísias para Félix, que era o governador, mostrando que ele não tinha achado nada de que justificasse Paulo ser preso ou morto. E diante justamente desse entendimento, o comandante escreve, e agora em Atos capítulo 23, verso 11, é dito o seguinte: na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também faças em Roma. Nós vemos essa palavra do Senhor sendo cumprida, Paulo sendo levado agora para Cesareia com a segurança que provém do Senhor. O Senhor achou como instrumento um centurião romano, Cláudio Lísias. Então, começando do verso 31, os soldados, pois, conforme lhes foi ordenado, justamente pelo comandante, tomaram Paulo e durante a noite conduziram até Antipátride, conforme justamente a ordem desse comandante, uma escolta militar de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros conduziu Paulo até essa cidade, que aparentemente era um posto militar estratégico ali, porque parte dos soldados ficam ali durante a noite e no amanhecer eles voltam. Então, aparentemente também essa cidade ela ficava a 56 quilômetros justamente de Jerusalém. Então eles percorreram 56 quilômetros de Jerusalém, deixaram Paulo naquela cidade, um local aparentemente onde já não havia mais perigo de vida para Paulo, onde os judeus eles não poderiam mais assassinar Paulo. Então, diante já de fora desse perigo de assassinato, eles deixam Paulo ali. E essa cidade, ela foi reconstruída justamente por Herodes, o Grande, em homenagem justamente ao seu pai, que se chamava Antípato. Nós temos justamente o nome dessa cidade. Ela ficava a 38 quilômetros, ou seja, nós temos uma extensão de quase 100 quilômetros de Jerusalém até Cesareia. Eles percorrem metade do caminho, deixam Paulo naquela cidade, apenas ali com os cavaleiros, e parte da escolta volta para Jerusalém, e parte fica para levar Paulo até Cesareia. Diante disso, eles usam essa cidade como ponto de repouso e segurança entre Jerusalém e Cesareia. A transferência de Paulo demonstra justamente o cuidado de Deus com o seu servo, que provém a segurança para que ele chegue em vida e bem, e aparentemente sem perder um fio de cabelo. Nós vemos que ali esses judeus eles estavam realmente buscando a morte de Paulo de tamanho modo que se a vida de Paulo não fosse tirada, eles preferiam morrer. Então, nós vemos justamente esse cuidado de Deus, trazendo inúmeros soldados para que essa transferência acontecesse de forma segura. Aí nós podemos lembrar de Romanos capítulo 8, verso 28, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E logo em seguinte, no verso 32, no dia seguinte, voltaram para a fortaleza, deixando aos de cavalaria o irem com ele. Então,
com a segurança já realizada e aparentemente já não havendo mais perigo de Paulo ser assassinado, eles deixam apenas aqueles soldados, a escolta de cavalaria, que eram 70 cavaleiros, como nós podemos ver em Atos 23, verso 23. Esses 70 agora vão escoltar Paulo até Cesareia. Verso 33 e 34. Os quais, chegando a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, perguntou o governador de que província ele era e quando soube que era da Cilícia. Bom, ao chegarem aqui em Cesareia, era uma capital aparentemente administrativa, justamente da Judéia, e uma das sedes aparentemente também do governo romano. Os soldados, eles entregaram Paulo ao governador, apresentando não somente Paulo, mas a carta que o comandante tinha escrevido para o governador. Então, Félix pega essa carta e vê também Paulo. E Félix, ele começa a interrogar Paulo. Ele pergunta de que província Paulo era de origem. E Paulo confirma que ele era natural de Tarso, e Tarso ficava na província da Cilícia. Como nós podemos ver lá em Atos capítulo 21, verso 39, respondeu-lhe Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao meu povo. Então, Paulo, ele era de Tarso, e Tarso tinha como a província, ou seja, o centro principal ali onde englobava várias outras cidades, a Cilícia. Era uma região principal. Então, assim como nós temos, talvez, não sei se seria correto dizer isso, mas nós temos São Paulo e nós temos os municípios de São Paulo. Então, nós temos a província da Cilícia e nós temos as cidades que ali estão dentro da Cilícia. E Tarso, onde Paulo era de origem, pertencia a essa província da Cilícia. Então, diante disso, Paulo responde ao governador e agora no verso 35 ele diz o seguinte: disse, ouvir-te-ei quando chegarem os teus acusadores, e mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. Então, Paulo, aqui Félix, ele declara que Paulo seria ouvido quando os acusadores, ou seja, aqueles que quiseram ali matar Paulo, quiseram justamente linchar Paulo, se fizessem presentes. Mostrando justamente o que Paulo queria. Paulo queria um julgamento justo. Então ele usa os meios para obter esse julgamento. Nós temos que usar justamente essa inteligência também para nos proteger. Paulo, ele não estava pecando para com o Senhor em justamente buscar os meios para manter a sua vida. É diferente de uma pessoa que nega Cristo para manter a vida dela. Não, Paulo não estava negando a Cristo, mas ele estava usando os meios que não eram contra a vontade de Deus para manter a vida dele. Então, ele usa dessa astúcia, justamente dessa inteligência. Diante disso, nós vemos também um ponto interessante. A decisão de manter Paulo justamente no palácio ali de Herodes. Nós vemos como a cidadania romana ela era importante. Tanto que nós vemos justamente ali no momento em que Paulo ele fala que é cidadão romano, um dos soldados ali questionam, olha, mas eu paguei muito pela minha cidadania. Então, é como se a pessoa ela vai ir para os Estados Unidos, talvez, e ela tem que pagar ali para conseguir o visto. E para ela conseguir esse visto americano, é algo fácil? Não. Existe uma dificuldade grande. E isso que o visto nem é a cidadania. Então, eu imagino que deva ser mais ou menos isso.
algo extremamente caro. Nós não temos informação de como foi comentado pelo nosso irmão no estudo passado, nós não temos a informação de como Paulo conseguiu isso, mas ele tinha. E diante dessa cidadania romana, ele fica ali no palácio que Herodes havia construído. Mas mais uma vez, nós vamos ver como a palavra ela se manifesta, mesmo diante da prisão. Então essa passagem ela marca o fim de Paulo em Jerusalém e o início de uma longa jornada até Roma. Então, a jornada de Paulo se encerra em Jerusalém agora. E agora o caminho dele é até Roma. Diante disso, cada detalhe desta conspiração ela foi frustrada, e é muito interessante nós vermos isso. Porque a vontade de Deus está acima de qualquer vontade humana. Os judeus tinham a vontade de assassinar Paulo, mas a vontade de Deus era que o evangelho avançasse por meio da vida de Paulo. Então, isso aconteceu. Deus, ele, no caso aqui, mostra como a vontade dele está acima das vontades dos homens. Efésios também, capítulo 6, verso 20, diz algo muito interessante. Efésios 6, 20. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Aqui Paulo mesmo escrevendo. Que ele é embaixador em cadeias, ou seja, ele é um servo que está em meio à prisão, mas em meio à prisão ele fala ousadamente a palavra do Senhor. Irmãos, quero abrir para comentários até este verso 34, fiquem à vontade. Eu achei interessante que você falou que Paulo foi escoltado, né, pelos soldados, e eu lembrei de uma passagem que fala, que é Salmo 91. Salmo 91. Eu poderia ler uma parte? Claro. Achei interessante aqui. Fala assim, sobre a sombra do Altíssimo. Que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa a sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês escuro. Não te assustará o terror noturno, nem da cega que vem de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiu meu ao teu lado e 10 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Até aqui. E esse salmo fala sobre a sombra do Altíssimo, sobre só a sombra. Então, se a gente estiver sobre a sombra de Deus, a gente está protegido só sobre a sombra. Mas aqui é muito mais profundo sobre as suas penas, né? Embaixo das suas asas. Eu acredito que Deus estava cobrindo aqui, sobre as suas asas, sobre a sua sombra, Paulo, né, os soldados aqui, para que ele fosse escoltado, para que ninguém fizesse nenhum mal com ele, para que ele chegasse naquele local seguro. Então é isso, eu tenho na memória essa passagem. Perfeito. E a gente pode imaginar na vida de Paulo ali, ele passando por todo esse sofrimento, e talvez já abatido, e aí como foi comentado no estudo, acho que foi do irmão Ricardo, muito provavelmente com Paulo abatido, Cristo aparece para ele, falando para ele ter coragem. E Paulo, diante desse sofrimento, será que ele enxergava a utilidade dessa prisão, dessa perseguição? Possivelmente não. Mas, mais à frente, agora em Filipenses, ele fala o seguinte, Filipenses capítulo 1, versos de 12 a 14. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo
se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então, como tu disse, irmão, toda essa perseguição, todo esse sofrimento evidenciou a obra de Deus na vida de Paulo. O como Deus estava, apesar do sofrimento, ali protegendo Paulo e fazendo com que o evangelho prosseguisse. Então, em meio aos sofrimentos da nossa vida, nós podemos muitas vezes não enxergar a utilidade desse sofrimento. Mas talvez esse sofrimento, e como nós perseveramos em meio a esse sofrimento, pode servir justamente de base, de apoio para outras pessoas enxergarem Cristo. Então, todo esse sofrimento de cadeias de Paulo serviu justamente para que os irmãos, a maioria dos irmãos, como ele diz aqui em Filipenses, fossem estimulados no Senhor por minhas algemas. E assim falassem ousadamente, com desassombro, olha que interessante, com coragem, não com temor, a palavra de Deus. Então isso nos traz muito ensinamento, porque diante dos sofrimentos muitas vezes nós pensamos, nossa, mas por quê? Mas isso pode servir também de instrumento para que o evangelho do Senhor ele avance. Mais algum comentário ou dúvida? Muito obrigado, irmão. Muito obrigado. Bom, versos de 24, capítulo 24 agora de Atos, versos de 1 até o verso 9. Irmão Everton, tu pode fazer a leitura para a gente, por favor? 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e um certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador libelo contra Paulo. Tendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene, e também por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício desse povo, sempre por toda parte, isso reconhecemos com toda gratidão. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atendas por um pouco. Porque tendo nós verificado que esse homem é uma peste e promove sedições entre os judeus, esparsos por todo o mundo, sendo também o principal adorador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei, mas, sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo, examinando, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que tais coisas eram assim. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado. Então, agora nesse trecho de 1 a 9, nós vemos justamente a apresentação do julgamento que Paulo tem enfrentado por causa do Evangelho. E isso é muito importante nós termos em mente. Aqui nós vemos Paulo sendo formalmente acusado perante ao governador romano Félix em Cesareia, 5 dias após a sua transferência de Jerusalém até essa cidade. E após esses 5 dias, nós vemos justamente a chegada do sumo sacerdote Ananias, aquele mesmo que bateu na boca de Paulo, e que Paulo chama ele de hipócrita, porque usava a lei para justamente pervertê-la. Então Paulo chama ele de hipócrita, alguns anciões e também um orador profissional chamado Tértulo. Aqui é chamado de orador na nossa versão Almeida Revista Atualizada. Algumas outras versões elas traduzem como advogado, porque ali ele estava justamente apresentando formalmente a acusação contra Paulo no tribunal. Então, algumas versões traduzem como advogado. A própria NVI, se eu não me engano, ela traduz como advogado mesmo.
Isso, a NVI traduz como advogado. Diante disso, essa mobilização toda mostra o quanto a mensagem de Cristo incomodava essas pessoas, esses religiosos que tinham o coração endurecido. E mostra justamente o cumprimento que o Senhor Jesus havia dito, e nós podemos ler lá no Evangelho de João, capítulo 15, verso 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Então, justamente, esse ódio demonstrado a Paulo se fez também presente na vida de Cristo, em um grau muito maior, ao ponto do qual Jesus morreu na cruz, acusado injustamente. Agora, quero focar primeiramente na primeira parte do verso 1 ao 4, e depois nós focamos nos demais versos. Do verso 1 a 4 é dito: 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciões e com certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador libelo, ou seja, uma acusação contra Paulo. Sendo esse chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós, por intermédio, gozado de paz perene, e também por providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo, sempre e por toda parte, isto reconhecemos com toda a gratidão. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atentas por um pouco. Bom, nós vemos que esse orador, esse advogado, ele começa com uma estratégia que é muito conhecida nos nossos dias atuais. Ele puxa o saco do governador, justamente para obter vantagem nisso. Nós temos aqui um grande contraste com como Paulo depois, mais à frente, apresenta a defesa dele, falando justamente do tempo em que o Félix era governador e que confiava por conta do tempo que Félix era governador. Simples, direto, sem mentiras. Agora, perante a história que nós temos com muitos historiadores, esse governador Félix era um governador extremamente corrupto e muito agressivo. Então, Tértulo inicia com um discurso introdutório aqui, adulando esse governador, elogiando falsamente o governador Félix, como se ele fosse o promotor da paz e das reformas que estavam sendo feitas, ou que estavam sendo feitas na Judéia. Na verdade, Félix ele era conhecido por sua violência, ganância e corrupção. Nós vemos mais à frente que esse mesmo fala com Paulo somente esperando o dinheiro. É interessante isso, porque mostra justamente a corrupção desse homem. Esse homem era corrupto. Agora, a ironia ela é clara. Aquele que elogia com mentira para obter vantagem está justamente em conivência ou sendo cúmplice do mal. Efésios capítulo 5, verso 11, nos ensina: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Este homem, ele não estava reprovando nenhuma ação do governador. Ele estava puxando o saco do governador, adulando o governador por algo que ele mesmo nunca havia feito. Paz para um governador que era violento? Bom, não parece condizer com a realidade. Esse comportamento nos desafia a refletir sobre a nossa postura diante das autoridades. Será que nós muitas vezes não buscamos, por meios que não são corretos, alcançar algum tipo de vantagem? Isso é algo que os gentios, que as pessoas afastadas de Deus fazem. Nós devemos ser verdadeiros. Devemos ser como Paulo, que honra com a verdade,
mesmo diante da pressão. Porque esses elogios desse advogado trazia a atenção do governador e fazia com que o governador tivesse um olhar simpático para a causa dos judeus que estavam acusando Paulo. Mas Paulo, ele não sucumbe a essa pressão também de buscar esse olhar simpático do governador mentindo, pronunciando coisas que não condizem com a realidade. Enquanto este advogado bajulava o governador, Paulo inicia sua defesa lá em Atos capítulo 24, verso 10. Atos 24, verso 10. Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que falasse, respondeu: sabendo que há muitos anos é juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender. Uma defesa simples. Ele faz uma introdução simples, sem bajular de forma mentirosa o governador para alcançar a simpatia dele. Então, ele age de forma verdadeira, mesmo em meio à pressão. Esse contraste também nos revela algo dos nossos dias atuais. Quantas vezes nós vemos pessoas elogiando líderes políticos, religiosos, desonestos, ou pessoas de cargos superiores para alcançar algum tipo de vantagem. Mas Isaías capítulo 5, verso 20, diz o seguinte: ai dos que ao mal chamam de bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo doce por doce e o doce por amargo. Nós que servimos a Cristo somos chamados a andar em luz, mesmo que isso custe posições a cada um de nós ou vantagens humanas. Paulo não sucumbiu à oportunidade de ele ter um olhar simpático do governador perante o julgamento dele que poderia levar ele à morte, simplesmente para obter algum tipo de vantagem. Não, Paulo é verdadeiro. Paulo permanece fiel a Cristo. Então, nos traz um grande ensinamento. 1 João também, capítulo 1, versos de 6 a 7, diz o seguinte: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então devemos nos manter em sempre honestidade perante o Senhor, porque o Senhor é luz e Ele vai trazer essa luz diante de todos os atos que cometemos. E diante dessa luz, tudo vai ser revelado. Aqueles que mentiram, essas mentiras vão ser reveladas. Aqueles que se manteram fiéis e verdadeiros, esta honestidade e esta palavra verdadeira que foi dita também vai ser revelada no dia final. E agora, no versos 5 a 9, nós vemos a segunda sessão. Voltando a Atos capítulo 24. Porque tendo-vos verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos. Nós sabemos que isso não é uma realidade. Com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo, examinando-o, poderás tomar conhecimento de todas as coisas que nós o acusamos. Os judeus também concordam na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Bom, nós vemos justamente este advogado continuando a mentir. Nós sabemos primeiramente que Paulo não foi ali levado a algum julgamento de forma reta, muito pelo contrário.
Os judeus agiram com muita violência, querendo linchar Paulo, tirando Paulo do templo, fechando a porta do templo e linchando Paulo do lado de fora. Estes homens, eles mentem de tamanha forma que eles acusam até o comandante de algo que ele não fez. Agora, o comandante não está mais ali presente para se defender. Então, o que eles fazem? Vão contra o comandante. Então, nós vemos o tamanho da corrupção desses homens para alcançar justamente o que eles querem. Agora é interessante porque esse advogado ele apresenta 3 principais acusações. Uma pessoal contra Paulo, outra política e outra religiosa. Bom, vamos começar primeiro pelo verso 5. A pessoal, ele chama Paulo de peste. Esse homem é uma peste. A palavra peste aqui significa literalmente praga, uma doença contagiosa. Aqui o advogado, ele quer apresentar Paulo como um perigo social, como um vírus que precisa ser contido, que precisa ser detido. Hoje também o evangelho muitas vezes é visto como essa peste, que traz justamente uma visão para as pessoas do mundo retrógrada. Muitas vezes uma visão que é cafona. Bom, nós sabemos que essa não é a realidade, mas as pessoas veem muitas vezes o evangelho de Cristo dessa forma, como uma peste, como um vírus que contamina as pessoas e muitas vezes as pessoas lutam para tirar as pessoas que estão vivendo de acordo com o evangelho para fora dele. Romanos, capítulo 1, verso 16, diz: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Nós não devemos ter vergonha desse evangelho. Nós não devemos ter a visão que o mundo tem deste evangelho, da vontade do nosso Senhor. Aqui, estes homens, eles veem basicamente Paulo como um vírus. E nós tivemos um exemplo prático há pouco tempo sobre isso. Nós tivemos a pandemia, o Covid. E alguém queria que o Covid ele permanecesse? Não. As pessoas queriam destruir o Covid porque ele trazia a destruição na vida das pessoas. Então, o que eles estão falando aqui? Olha, esse homem é um vírus que está destruindo a vida das pessoas. É uma peste, é uma praga, é um vírus. É isso que eles estão acusando Paulo aqui. Então, eles partem para isso, para essa visão pessoal de que Paulo estava destruindo a vida das pessoas. Paulo era visto como um meio de contaminação espiritual, mas na verdade ele era quem levava a cura verdadeira por meio da vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos como a visão do mundo muitas vezes perverte a realidade. O outro ponto, também no verso 5, é dito que Paulo promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo. Verso 5 diz isso. Essa era uma acusação perigosa para Paulo, porque as sedições aparentemente eram um crime em Roma, um crime contra o governo romano. Então, um advogado aqui, Tértulo, tenta associar Paulo a esses grupos bardeneiros, mas Paulo nunca promoveu rebelião nenhuma. E sua mensagem sempre foi de reconciliação, como nós podemos ver em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 a 20. Ele buscava justamente trazer essa reconciliação das pessoas para com Deus. Mas essas pessoas veem Paulo como uma pessoa que causava algum tipo de rebelião, acusando Paulo injustamente porque ele nunca fez isso. Ainda assim, o evangelho, ele sempre traz algum tipo de divisão, pois ele confronta o pecado. E muitas vezes por isso é visto como uma peste. Mateus capítulo 10, versos de 34 a 36, é dito:
Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Paulo estava sendo acusado justamente por aqueles que eram da sua própria nação, que eram do seu próprio sangue, que também eram judeus. Nós vemos justamente essa luta contra o Evangelho de Cristo, essa luta, essa perseguição contra Cristo, a qual Paulo anteriormente foi perseguidor. E como foi comentado também nos estudos passados, nós devemos ter muito cuidado, porque quando Paulo ele é abordado por Cristo, é dito que ele estava perseguindo a Cristo, mas Paulo perseguia os cristãos. Então, a perseguição que é realizada, a tentativa de tirar as pessoas do Evangelho, da obediência a Cristo, é uma perseguição direta contra Deus. Então, diante disso também, nós vemos agora um outro ponto, no verso 6. Tentou profanar o templo. Isso remete justamente ao episódio que nós vimos lá no capítulo 21, versos de 27 a 29, quando os judeus da Ásia acusaram Paulo de levar Trófimo ao templo, algo que não ocorreu. E essa acusação, se fosse verdadeira, ela aparentemente poderia levar Paulo à morte perante aos judeus. Mas nós vemos o quanto essas pessoas pervertem a verdade, o quanto essas pessoas são corruptas. Nós vemos que o comandante Lísias livrou Paulo da morte, do linchamento, mas a história é contada de uma outra forma. E essa inversão da narrativa também é comum nos nossos dias atuais. Quantas vezes podem acontecer acusações infundadas, calúnias, por nós se opormos ao pecado, por nós querermos seguir o que é correto e querermos que a verdade seja algo que prevaleça. Ah, não, mente aqui. Essa mentira não vai trazer nenhum malefício. Isso é algo ante a vontade de Deus. É algo que faz cada um de nós nos afastarmos de Deus. E é algo muito presente nos nossos dias atuais. Em ambientes profissionais, em escolas, em faculdades. Aqui, as pessoas usam da mentira justamente para obter algum tipo de vantagem. Mas diante das mentiras, Deus exalta aqueles que permanecem fiéis. Mateus capítulo 5, verso 11. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Então, no momento em que chegarem a cada um de nós, querendo, olha, não minta, não, faça isso, nós devemos permanecer sempre fiéis a Cristo. Porque o nosso galardão não é terreno. O nosso galardão é celestial e provém de Cristo. Então, aqueles que permanecem fiéis são aqueles que vão ser felizes. O próprio Senhor Jesus Cristo diz isso. E nós devemos ter a confiança nessa palavra do nosso Senhor. No momento em que nós cedemos, nós mostramos incredulidade para com a palavra do nosso Senhor. O julgamento de Paulo, aqui em Atos capítulo 24, revela uma realidade dura, mas também consoladora. Os justos vão ser perseguidos, mas não estão sozinhos. Em todo tempo, Deus está com aqueles que defendem a verdade com coragem e integridade. Paulo, ele está sendo guiado sempre pela mão de Deus. A transferência dele para este local onde ele está sendo julgado só aconteceu por conta justamente da mão de Deus que se fez presente, como o nosso irmão comentou.
Salmo 118, verso 6. O Senhor está comigo, não temerei, que me poderá fazer o homem. Assim, aqui nós vemos de Atos 24, do verso 1 ao 9, que não é apenas um registro histórico, e é muito interessante nós observarmos os detalhes que Lucas traz, de forma histórica, mas um espelho para o povo de Deus, de sermos fiéis como Paulo e não cedermos à pressão que se faz presente. E devemos nos fazer essa pergunta também, porque nós somos tentados a agir como Tértulo, a justamente sucumbir diante da pressão e tentar arranjar algum tipo de vantagem. Mas isso não deve ser feito. Que o Senhor nos encontre, como Paulo, dispostos a sofrer por amor a Cristo e à verdade do Evangelho. Porque, como Paulo diz em Filipenses capítulo 1, verso 29, porque vos foi concedida a graça de padecerdes, de sofrer por Cristo, e não somente de crerdes nele. Então, esse sofrimento faz parte da nossa fé, faz parte da nossa caminhada. E nós devemos ver isso como uma grande graça, assim como o apóstolo Paulo via. Que possamos ter essa fé que não é morta, mas que demonstra obras e obras vivas, obras que realmente refletem a vontade de Deus. Quero abrir para comentários ou dúvidas. Fiquem à vontade. Sim? Achei interessante aqui, como você está falando, a firmeza de Paulo de permanecer com a fé dele inabalável ali, né? E o outro contraste com uma grande tristeza, a insistência deles de manter aquela mentira que a gente vai ver na hora que para frente, vai rolar tempos Paulo ainda nesse interrogatório de um, outro para outro, e eles tiveram esse tempo também de se arrepender, mas não, permaneceram ao contrário de Paulo firme e eles cada vez mais encurtados. Perfeito. Insistindo no erro dele. E a palavra de Deus diz, né, irmão? Sim, não. Faço dele, uma amiga. Então aqui teve 3 coisas, né? Pela parte espiritual, né? Pela parte da justiça. Então ele mentiu, né? E Deus não se agrada disso. E aqui onde o irmão leu, em Romanos 1, e no 17, que é a justiça de Deus que revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, esse justo viverá pela fé, eu vejo que aqui Paulo viveu pela fé, né? Em Cristo. E Cristo chegou para ele e se viveu, né? Então, nós também deveremos, porque ele não vem com o mundo lá fora, se a coisa está errada, e você disser um não obedeça. Mas a gente tem que ser firme e forte, e dentro do que Deus pede, sim, não. Se está errado, não dizer. E tem que dizer não, e muitas das vezes as pessoas não querem ouvir. Não querem ouvir não, porque acham que o toma lá da cá é mais fácil. É muito mais fácil, mas não. A gente tem que ser pulso firme, irmão, porque a gente está aqui na igreja com a família cristã, é bom, todos entendem, mas o problema é estar lá fora. É pessoas que oferecem o que é ruim assim, descaradamente, assim, explicitamente, ao meu dia, entendeu? E ali para eles são tudo bem. E a coisa é bem difícil, mas a gente tem que ir do que Paulo foi justo e fiel, em fé, e chegou até lá. Né? Exato. Foi um vencedor. E nós estamos, para nós chegar diante de Deus nesse mundo tão pecaminoso, tão cheio de coisas perversas, a gente tem que ter essa fé de Paulo. É isso, irmão. Obrigado. Perfeito, muito bom, muito bom. E como tu comentou muito bem essa questão da fé, muitas vezes as pessoas tentam separar, né, a fé das obras, mas não existe essa separação. A crença em Cristo fez com que Paulo permanecesse firme. Essa fé no Senhor
produziu obras na vida dele que fez com que ele permanecesse fiel mesmo diante do sofrimento. Então, se nós cremos verdadeiramente em Cristo e temos essa fé verdadeira, necessariamente quando surgirem essas dificuldades, nós vamos permanecer firmes, porque a nossa fé está acima das dificuldades que acontecem nessa terra. E qualquer coisa, irmão, e qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente tem que consultar o Senhor. Exato. A gente tem que pôr o Senhor na frente. E com o Senhor é muito mais prazeroso, entendeu? Porque você ali está vendo aquilo que Deus te deu a oportunidade de você conseguir aquilo ali com as coisas boas de Deus, né? Para que, se eu posso ter essa cadeira, eu trabalhando com o meu suor, e eu conseguir ela, porque eu pegar ela daqui sem ser minha, né? Então, a gente tem que passar isso para os jovens, para as pessoas, para eles aprenderem que as coisas de Deus é muito mais prazerosa do que a do mundo que é errada, né? Mas, infelizmente, irmão, o mundo não está assim. A coisa está tão desempenhada. A gente trabalha com o público, a gente vê as coisas assim, que a gente não fica tão assim, passado, porque a gente tem a palavra de Deus e passa até orar para certas pessoas, porque a coisa é viva. A gente é tentado todos os dias lá fora, todos os dias. Então a gente tem que botar muito o pensamento da gente no Senhor e ver como um estudo desse aqui é grandioso, né? Que Paulo passou, né? Que ele passou e deixou de ensinamento para nós, né? Que para fortalecimento para cada um de nós, para também saber lidar, porque muitas das vezes, não vou dizer, não é fácil, entendeu? Você lidar com o ser humano todos os dias, e é difícil lá fora. Mais algum comentário ou dúvida? Bom, irmãos, então nós finalizamos por aqui e que Deus nos fortaleça, que possamos sempre permanecer fiéis a Ele, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio à perversão que nós vemos no mundo. Então, Paulo, mesmo vendo aquelas pessoas usando da mentira para obter vantagem, ele olhou e não viu, olha, já que eles estão mentindo, também vou. Não. Paulo, mesmo em desvantagem, ele permaneceu fiel ao Senhor. Então, que possamos sempre permanecer fiéis ao Senhor, mesmo que venhamos a ficar em desvantagem e sofrermos por conta disso. Que Deus nos abençoe.